Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Olá, Nuno. boa tarde. E, Então hoje, nesta tímida tarde de verão, um verão que está a custar a aparecer, procrastinação. é uma grande ideia. Mas se calhar não falamos disso hoje, não. A gente depois fala disso, não. Adiar. Olha, já agora peço-te que voltes a dizer o nome do episódio, porque é normal as pessoas falarem da procastrina. Ai, o caraças, pá. Ai, olha, agora enrolei-me a mim próprio. Ela não deixa. Procrastinação. Ok. Eu acho que é uma, é uma queixa que se ouve muito. Obviamente, não estou a quantificar, não tenho aqui no meu livro de contabilidade quantas vezes é que as pessoas se queixam disto, mas há muita Isso não é queixa. científico, desculpa lá, mas isso não é científico. Mas há aqui uma queixa muito grande nisto. Ou seja, no paciente, queixar-se de procrastinação, da inércia, do não conseguir fazer, do não conseguir concluir tarefas que um outro ou que ele próprio se impõe, e ser indutor de grande frustração, não é? E, portanto, naturalmente, aparece no terreno de qualquer terapia. Para começar, essas pessoas querem fazer. Portanto, ao contrário do que acontece na desmotivação, no desinteresse depressivo, essas pessoas querem fazer. Mas quando se propõem fazer, não fazem. Vêm-se impotentes no fazer. Eu gosto muito da ideia de impotência versus omnipotência. É algo que paralisa, algo que impede de agir, de fazer, de concretizar, de pensar sequer. Ou seja, há um desejo de fazer. Eu quero arrumar o meu escritório. Ah, pá, mas primeiro vou tomar banho. E depois tenho que ir arrumar a gaveta das piugas. Se calhar vou dar uma espreitadelazinha no Facebook, ah, porque já lá não vou há bastante tempo. Ah, bom, também a esta hora não vou começar a arrumar o escritório. Ah, se calhar fica para amanhã. Ah, há este, há algum processo que nós não conseguimos identificar a priori, hum, que impede a pessoa de fazer aquilo que quer fazer. A um outro nível, e tu falaste de algo que a pessoa impõe a si própria ou que lhe é imposto por terceiros, eu imaginaria que alguma forma de procrastinação também pode surgir, hum, a partir de algo que eu só me imponho a mim próprio porque quero estar em compliance com o que os outros esperam de mim, mas que Uhum. eu não quero fazer aquilo. Ou seja, sei lá, tenho que me arranjar para ir à catequese. Lá, toda a gente na Terra acha que eu devo ir à catequese, ou eu acho que toda a gente acha que eu devo ir à catequese, pá, mas não me apetece ir. Então eu vou engraxar os sapatos, eu vou. Quer dizer, a catequese tem hora marcada, eu vou ou não vou, mas procrastinação faz-se notar mais naquelas coisas.
eu posso começar a arrumar o consultório agora ou logo ao final da tarde. Ou seja, depois logo se vê, né? Ah, mas eu assumo que quero fazer algo, mas de facto esse desejo não é meu. Hum, Pois isso é interessante, porque falaste aí algures, não sei, agora tenho dúvidas se foi isso que eu ouvi ou não. Portanto, que é esta coisa de vir desde cedo, esta coisa do o desejo do outro. Portanto, eu tenho que fazer os trabalhos de casa, eu tenho que estudar para a escola. Eu estou aqui a dar o exemplo da escola como algo que impede, por exemplo, o sujeito nessa idade de sair, ir fazer outra coisa que lhe dê mais prazer. Porquê? Porque muitas destas queixas que eu ouço acerca disto, aparece muito esta divisão, esta clivagem entre dever e ócio, ou dever e prazer, não é? E que muitas vezes as pessoas se entregam a um prazer que nestas idades mais precoces não foi possível realizar. Exatamente. Não Falas, é, sim, falas de prazer e a mim ocorre mais desejo. Não há desejo. pois é uma coisa que eu já observei bastante, é nestas idades mais do jovem adulto, portanto, eh, dar-se por si livre, entre aspas, numa condição diferente, não é? Condição de maior emancipação e efetivamente ter dificuldade em pegar naquilo que se propôs. Por exemplo, nos estudos. Eh, Eu acho que há muito prazer para viver que não foi vivido. Sim, Santiago. E quantos desses jovens é que escolheram estudar? Poucos. Os jovens são obrigados a estudar. E ainda mais é a minha impressão, e como cidadão comum e com pouca experiência com jovens, é a minha impressão que o ensino é muito pouco motivante, é muito desinteressante, formal, eh, autístico até. Aquela história do o miúdo pequenino viu um gafanhoto e quer saber sobre os gafanhotos e quer aprender sobre os gafanhotos. Epá, mas lixou-se, porque hoje é o dia de falar sobre a reciclagem das garrafas de plástico. E está ali um gafanhoto, mas não interessa ao gafanhoto. Aliás, o gafanhoto é uma desatenção. Não é? Ele tem que prestar atenção à porcaria, para não dizer a merda das garrafas de plástico. Portanto, não há desejo, não se escuta o Uhum. desejo. Portanto, eu acho que isto começa desde pequenino. Há pouco tempo ouvi falar de uma criança que, ainda no jardim infantil, já tinha testes, tinha avaliações no jardim infantil. Quer dizer, nós nascemos com a escala de Apgar. Quer dizer, nunca ouviste falar. A escala, pronto, para quem não sabe, a escala de Apgar é um conjunto, é uma escala que leva em consideração uma série de parâmetros físicos do bebê à nascença, que permite perceber se o bebê nasceu com, digamos assim, prejuízo significativo por falta de oxigenação, falta de drive respiratório, enfim, por uma série de motivos, ou não. Normalmente até fala-se de
Já estou a falar de coisas que eu já li, já estudei há muito tempo, mas é o apegar à nascença, há 5 minutos e aos 10 minutos. É isso. Há bebés que nascem com um apegar baixo porque tinham uma circular do cordão, demoraram mais tempo a ser expulsos, etc. E estão mal ventilados quando têm falta de oxigênio quando nascem, e passado 5 minutos já recuperaram disso e têm um apegar alto. De facto, nós começamos com a escala de apegar, que no dia a dia, eu acho que qualquer dia as pessoas no LinkedIn vão pôr também a escala, o seu score de apegar à nascença. É no currículo. Faz parte do Começa-se a fazer. currículo, exatamente. Não, não é um Eu ranking. nasci, eu nasci competente. Tive 10 no meu Exatamente. apegar. Não nasci com um apegar de 3, caraças, né? Nasci logo com um apegar de 9, não é? Logo à nascença. Portanto, e eu acho que esta cultura em que nós vivemos de escassez de desejo faz com que muita gente ande a fazer o que os outros querem. Eu gosto de salientar. Andem a fazer aquilo que acham que os outros esperam que eles façam. É claro que isto não é o meu desejo. Isto não, isto é o desejo de outro. O meu desejo é satisfazer terceiros, é ir ao encontro daquilo que eu acho que é o desejo de terceiros. Não é executar esta ou aquela coisa. Uh, bom, eu acho que aqui já está meio caminho andado para a impotência em realizar, para a procrastinação. Eu que há uns anos atrás jogava frequentemente um jogo de computador e achava absolutamente fascinante. Há alguns, eu imagino que eram jovens, as pessoas não estavam lá com a identificação da idade, mas pelo tipo de conversa imagino que eram jovens. Jovens de vários países. Era um jogo com tanques, tanques de guerra. Epá, e os gajos sabiam que motor é que tinha, que canhão é que usava, que atirava mais longe, mas perfurava menos. Epá, sabiam daquilo à brava. Mas a quantidade de bytes em termos de classificação e propriedades dos tanques, se fosse transferida para características de bactérias, estes gajos eram microbiologistas exímios. Não é? Mas, epá, a microbacteriologia nunca ninguém os cativou para gostar dela. O jogo de tanques, além de ir ao encontro de algumas das nossas características mais primárias, é feito para cativar. Vou usar o jogo de tanques. Os tipos que criaram o jogo de tanques, se não cativarem as pessoas, não ganham dinheiro. As pessoas que ensinam os miúdos nas escolas. Oh, meus amigos, quer vocês gostem, quer não gostem, eu ganho o meu ordenado na mesma. Portanto, não há motivação nenhuma. Tudo isto é feito sem motivação, sem desejo. Pois, é verdade. Eu até estava a pensar num exemplo um pouco mais complicado de se pôr aqui em cima da mesa. Complicado, não sei porquê, mas pronto. Quer dizer, sei, mas ainda não tenho palavras para isso, que é, também há mães que inauguram a sua maternidade e lhes é difícil encontrar o desejo para cuidar do seu filho, pelo menos da maneira que tinham imaginado. E que encontram na maternidade, por exemplo, uma frustração inesperada, não é? No entanto, este bebé precisa de ser cuidado. E aqui, será que estou
pôr a mãe neste lugar de procrastinadora, que deveria-se estar a ocupar do seu bebê. Procrastinadora no sentido de ser motivada por escasso desejo? Sem dúvida que sim. A nossa sociedade espera que as pessoas em determinada altura se acasalem e procriem. Mas e a pessoa em que cada uma das pessoas envolvidas no processo deseja acasalar, deseja procriar, ou está meramente a cumprir o calendário normal daquela sociedade? Da sociedade e da biologia. Mas isso fica para outra altura. Pois, eu acho que isto depois abre aqui um ponto de discussão que é de veras importante, que é uma coisa é nós racionalmente pensamos, ah, idealizamos o que está consciente, mas o que está inconsciente e que não vê a luz do dia parece dizer outra coisa. Portanto, eu para já anexaria muito esta questão da escassez do desejo, eh, da procrastinação, muito este conflito, o inconsciente, que era uma coisa, entre aspas, e conscientemente estamos inundados de outras que são antagónicas e que isto pode ser gerador de um conflito. Mais uma prova de que este inconsciente está lá e é o sujeito, não é o estranho. É isso que eu ia salientar e que acho que precisa de ser muito salientado. Aliás, eu anexei aqui um bocado as tuas palavras, porque já tinhas dito isto no outro episódio. Mas que nunca é demais ser dito, transmitir esta ideia. O nosso processo mental é todo inconsciente. De vez em quando, partes dele chegam à consciência. Ou seja, vamos atirar pedras à mãe, que é sempre aquele alvo que a gente acerta. As mães são grandes, é fácil de acertar. Pronto. Que é, esta mulher queria casar-se, queria tanto que se casou, ou então foi coagida ao casamento. Pronto. É outra coisa completamente diferente. Mas ela foi para lá pelo pezinho dela, assinou com a mãozinha dela, etc. Portanto, esta mulher de facto quis se casar. Mas quis se casar porquê? Porque quer partilhar o resto da vida com este companheiro? Ou porque assinando o papel já pode ter sexo à vontade com ele sem ter censura da sociedade? Ou porque, epá, está na idade de se casar e se não se casar agora, se calhar nunca mais se casa. Ou seja, tudo isto está seguramente dentro da mente desta mulher, quer ela tenha consciência disso, quer não. Se não tiver consciência, ainda assim, este tipo de questões estão a picar-lhe a cabeça. A seguir vem, passo, estou com este companheiro e vou procriar. E eu vou procriar porquê? Porque estou na altura do meu calendário de vida para ter um filho? Ou porque tenho muita vontade de ter um filho com este homem? Como eu gosto romanticamente de dizer, de ter um bebê com os olhos parecidos com o do meu companheiro, porque gosto dele, porque o amo? Ou, mas agora vem uma outra questão. E será que o meu corpo é capaz de procriar? Será que o meu corpo é capaz de gerar um ser vivo dentro dele? Estas coisas do parto que E têm dos assim expulsar? e de expulsar, exatamente. Não vai cá ficar dentro de mim e dar cabo de mim? Não vai rasgar o meu corpo e inutilizar-me para todo o sempre depois de o parir? Ou seja, todo este tipo de fantasmas e muitos outros, que eu não seria capaz de elencar todos,
Uhum. ah, podem estar dentro da mente da pessoa, quer tenha consciência, quer não. Toda esta bonecada anglo-saxónica e eu acho que cristã, da gritaria com o parto, do enorme sofrimento que é o parto, etc., eu acho que não pode deixar de cunhar negativamente as expectativas, sobretudo de uma mulher que nunca pariu. Estamos a falar só da mulher. O homem terá outras coisas parecidas com estas, mas tudo isto existe no aparelho mental da pessoa, quer ela tenha consciência, quer não. E mesmo que não tenha consciência, vai estar lá a infernizá-la, a bloquear o desejo, a bloquear a concretização, a, enfim, a vários níveis. Portanto, não pude deixar de salientar, porque esta ideia para mim é muito, muito querida, que é o nosso processo mental é inconsciente e é todo. Não é? Nós temos depois consciência de partes e algumas não conseguimos mesmo ter consciência, mas que os conflitos ocorrem lá dentro, ocorrem. É, eu agora estava a pensar se, não será em todos os casos, mas em alguns, não sei precisar quantos, se há, não, o sujeito não se identifica com esta pessoa que procrastina. Era Uhum. suposto eu fazer, era suposto eu ter ação, era suposto eu ser eficiente, era suposto eu ser potente, mas eu dou por mim e eu não consegui fazer aquilo que estava no destino de fazer. Já usaste a expressão, era suposto eu ser potente, mas sou impotente. Ah, não consigo. Não consigo executar, embora quisesse executar. Porque eu não tenho consciência do que é que dentro de mim me impede de executar. É, agora, das nossas outras discussões, não, vou abusar de ti, mas pronto. Das nossas outras discussões, às vezes, tu exprimes uma certa, uma ideia, como é que eu hei de dizer, menos laudatória, isto assim dito com palavras caras fica melhor, uma ideia menos laudatória de outras escolas de pensamento que não a psicanalítica. Mas olha, esta eu aprendi com um coach, pá. É um ovo de Colombo, é branco é galinha ao põe, está em cima da mesa. Então, havia um cliente desse coach que queria escrever um livro e ser famoso para escrever um livro. Ele fez-lhe a pergunta tão simples quanto esta: mas o que você quer é ser famoso ou escrever um livro? É que o homem não conseguia escrever um livro, porque ele de facto não queria escrever um livro, ele queria ser famoso. Pronto. E por muito que o gajo dê à campanha, eu acho que escrever uma obra literária, um livro, vamos lá, é um trabalho pesado, demora tempo. Quer dizer, há muita parvoíce que se calhar é escrita na casa de banho, mas pronto. Ah, epá, e este homem não conseguia escrever um livro, porque o desejo dele não era de escrever um livro. O desejo dele era de ser famoso. São duas coisas diferentes. Enquanto isto não for trazido à consciência, este homem quer escrever um livro e não consegue. Não quer. Não tem gozo nenhum em escrever o livro. Pois, eu acho que é seguro dizer que aprofundar, mergulhar este processo na terapia, portanto, a pessoa conhecer a sua intimidade em profundidade, pode ser uma porta para
se livrar desta, ir se livrando, aliás, sempre em gerúndio, de uma atividade procrastinante. E até estava a pensar noutra coisa, que é ainda anexada ao que estavas a dizer há bocado. As vozes que são interiorizadas. Não é que inconscientemente está tudo lá. Sim, sim, E que eu acho que o sujeito, pois, não distingue a sua voz da voz que comanda, da voz que critica. sim, sim. E isto acho que é uma regra, uma ferramenta muito comum em qualquer terapia, começar a falar e a distinguir que voz é essa que aparece na transferência, que aparece naquilo que é posto no terapeuta, não é? Portanto, a pessoa que se autocritica, mas essa voz é a sua ou é de alguém? Porque as pessoas, quando procrastinam, criticam-se. Muitas delas, não é? Sim, 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 Ah, sim. eu estou, vejo-me no telemóvel a ver conteúdos sem fim. Pronto, isto depois também há aqui muito esta coisa agora de consumo fácil, não é? Oh, mas de antes era arrumar piugas, pá. Era outro. Pronto, ok, não nos desviamos. É, Eh, e a pessoa critica-se. Então, mas sim. eu entrego-me aquilo e não consigo ir fazer aquilo que devia estar a fazer. Essa voz introjetada, tóxica, ah, pode ser ela própria um dos entraves à concretização, sem que haja consciência disso, que essa voz é um entrave. Um, ou pode não ser a primeira ignição, mas é seguramente alimenta o processo de impotência. Quer dizer, eu vou usar um termo técnico. O gajo é um merdas, porque passa a vida no computador, passa a vida na taberna, passa a vida a fazer qualquer coisa. O gajo é um merdas, que normalmente é uma das frases de encorajamento mais divulgadas que há, que é transmitir ao outro, pá, tu vais para a tasca e és um falhado que vais para a tasca. Não se percebe que o gajo, se calhar, vai para a tasca, é o único sítio onde o gajo pode estar mais à vontade e pode brincar e bebe uns copos e sente-se mais à vontade para brincar, porque na vida dele nunca pôde brincar, por exemplo. Uh, ou seja, pus-me para aqui, estiquei-me um bocado, mas a ideia que é, pode ser a primeira ignição ou pode ser depois um combustível para manter o processo a funcionar. Tanto faz. Não é tanto faz, é preciso perceber qual é a ignição. Eu acho que é. Eu agora acho que vou lançar aqui uma data de coisas para o ar. Espero, acho que isto vai sair assim um bocado amalgamado, mas Nuno, peço que exerces aí um pouco a função de continente e separes. Que é, por um lado, aquilo que prolifera na procrastinação, normalmente tem um cunho de inutilidade para o sujeito. Ou seja, não é útil. É uma perda de tempo. É um tempo que não é objetivamente útil. Mas que eu acho que pode ser subjetivamente Útil. o contrário, útil. E eu isso acho que tenho assim um exemplo que posso dar. Depois, o parar. O parar. O suspender-se. A pessoa simplesmente não fazer nada. E quando eu digo não fazer nada, isto vai transpirar um pouco de aura melancólica. Não, quer dizer, melancólico não, é muito exagerado. Ia, ia dizer olhar para uma parede vazia. Não, mas vamos para uma coisa mais simpática. A pessoa pegar nela e olhar para uma paisagem. Estar na varanda, sentar, apanhar ar. Eu acho que isso é uma coisa que eu digo assim, e por que não?
porque vivemos também numa espécie de hiperconsumo e, por consequência, hiperprodução. Sim. Ter que fazer, eu quando digo hiperprodução, no sentido de cultura do fazer, Eu gosto da em ideia de detri- frenesim. frenesim, pronto, ok, pronto, que tira ser, que tira espaço para ser, Hum, não é? Isto tem mais que se lhe diga. Depois esta questão de se distinguir o fazer do ser, não é? O Winnicott acho que fala muito disto em termos de elemento feminino puro, elemento masculino. Não sou perito nisso, portanto. ah, Entretanto, perdi-me. O Winnicott tirou- desa- tirou-me a atenção. Mas de qualquer maneira, acho que já lancei aqui uma data de sim. coisas que eu acho que era útil recuperarmos e É, digerirmos aqui um que é bocadinho. esta questão da pessoa poder não agir numa sociedade tão virada para a ação. Eu volto àquela que já falei aqui, eu tenho, que é aquela história quando se, nas televisões, isso assim, quando se fala de jovens. Só uma nota. O parar, que não é só relaxar, é um relaxamento e poder também autocontemplar-se, repousar. Oh, É que relaxar pode não ter a componente de contemplação. hum, Pode- sim, eu acho que há relaxamentos que são muito esvaziamento só, sim, mas esvaziar e ocupar-se, ocupar esse espaço connosco, hum. não é? Epá, mas tu podes Contemplação. fazer primeiro uma coisa e depois a outra. Uhum. Se tens o campo mental com todo preenchido, com tarefas e afazeres, eu iria dizer obrigatórios, não há como, não há como contemplar, não há como refletir. É, é resposta imediata, é agir. Ah, o, o jovem está quieto é porque está doente. Que isto é doentio, não é? Quer dizer, efetivamente, estou de acordo, as crianças e os jovens em geral são bem mais dinâmicos do que nós adultos, por regra. Têm mais vitalidade a nível físico e Uhum. mental. Mas também é suposto poderem parar de vez em quando. Olha, parar e contemplar o silêncio para escutarem o que é que lá está, para se Pois, escutarem a si próprios. Parar uma um coisa que bocado. eu me lembrei ao longo da semana. É. Aquela coisa, eu gosto, os jovens têm que andar sempre aos pulos, que é uma coisa meio idiótica, não é? Parece que os jovens são todos idiotas, parecem tipo hamsters, ou o hamster não, o hamster é um bichinho sossegadinho. Pode ser um género de pulgas ou caralho, tem que estar sempre todos aos pulos, muito parvos, muito estúpidos, parece uns peixarocos que só sabem mexer-se. Não, eles são os peixarocos que se mexem com muita facilidade, advém-nos de serem saudáveis, não é? Mas podem usar a mente para pensar, e pensar às vezes é estar quieto mentalmente, fazer silêncio para poder escutar. Pois, Nós, no, nas redes sociais, às vezes aparecem os indivíduos a tocar piano ou a tocar violino num centro comercial. É sim, bonito, dizem que aquilo é muito bonito, é muito engraçado. Mas, meus amigos, um piano de cauda, um violino, emite sons de uma subtileza, e é essa subtileza que faz os grandes violinistas fazerem maravilhas, no meio de um centro comercial que não tem acústica para nada, onde há gente, onde há aquelas máquinas que se põem as moedas para os miúdos andarem às voltas e mais. No meio desse ruído, todos esperam ouvir o som de um violino. Ok, boa sorte. Não ouvem, não, ninguém ouve, mas pronto, mas estamos a fingir que ouvimos.
Pois é, uma espécie de karaoke em igreja. Capaz, Não é? Eu não vou fazer um karaoke japonês numa igreja cristã. olha, olha que a ideia está no ar. Pronto, mas foi a minha tentativa, não sei se bem ou mal sucedida, de dizer que são coisas de ambientes muito dispares. Porque efetivamente, se eu vou a um salão, a uma sala de ópera, pá, ouvir um pianista, há um ambiente que é propício a isso. A luz incide sobre o pianista, por exemplo, o pianista toca. No silêncio da multidão, a multidão que respeita esse silêncio e que ouve a música dele. A música se entende, não é? Como dizias na semana passada, interioriza-se, entra dentro de nós. Num centro comercial, efetivamente, num sítio ruidoso e hipnotizante, ah, compre, não é? Cheio de consumo, quer dizer, não encaixa. Portanto, aí concordo. É, e- é esta coisa, não há, não há silêncio suficiente para se poder escutar. Eu, embora não seja um erudito na matéria, respeito muito todo o trabalho que os músicos clássicos, e não só, têm para chegarem à perfeição que conseguem chegar. E depois hum, pôr isso no meio de todo o ruído num centro comercial, pode ser. Hum, é- de facto, não pode haver silêncio. Não se podem ouvir as coisas no sítio certo. Uh, não se pode escutar, não se pode ter prazer e não se pode sequer desejar ter esse prazer. Portanto, faz-se porque se tem que fazer. Nós temos que ser alegres, pá. Temos que ser positivos. Uh, e temos que fazer coisas. Ah, isso está-me a fazer lembrar, eu não sei se me vou afastar aqui do tema, mas empurra depois. A analista empurra-me para o fio condutor da sessão. Da sessão. Sinto-me analisado do tema de hoje. E é, na altura do Covid havia uma frase que eu achei muito emblemática. Emblemática, não sei se é a melhor palavra, mas que achei muito dispar neste sentido. Vai correr tudo bem. Não, não vai. Não, não correu. Pois, não, não correu. Não, não vai. Eu percebo a necessidade de acalmar uma população, mas acho que não devemos infantilizar. Negar, não? Pôr um Junto. véu. Não, e de facto, mais uma vez, é pôr um véu, pintar com uma tinta para que nada se veja. Pintar a sujidade. Eu vou citar um autor português, eh, bastante, um pensador português, chamado Hermano José, que ele num dos programas dele falava de uma tinta para pintar os fogões em vez de os limpar. Tem sujidade, a gente pinta por cima, está cego. E é um bocadinho o que se faz, quer dizer, borrifa-se ali um vai estar tudo bem para que toda a gente fique calma. Olha, e na urgência médica, há um exemplo que vem muito ao encontro. Eu não posso dizer a um paciente que está com uma crise de pânico, vai ficar tudo bem. Eu tenho que o observar. Melhor, eu tenho que lhe dar a sensação de que está a ser cuidadosamente observado. Só assim é que eu conseguirei, talvez, desmontar a crise de pânico. Não é dizer.
Dizer-lhe, é óbvio, eu olho para a pessoa e sei que ela está a fazer uma crise de pânico. É relativamente óbvio para qualquer indivíduo, mesmo sem formação médica. Mas eu não posso dizer àquela pessoa, só de Pois. olhar para ela, vai ficar tudo bem. Eu sei que vai. Mas se eu lhe o disser, a pessoa vai achar, estou lixado. Este gajo ainda não me observou, ainda não viu como é que está o meu coração, ainda não viu como é que estão as minhas artérias cerebrais e já está a dizer que está tudo bem. E se houver um coágulo a caminho de uma das minhas artérias cerebrais, eu vou morrer. E este gajo a dizer que está tudo bem. Uhum. Ou seja, Pois, é preciso transmitir às pessoas serenidade, mas não é pela via do dizer está tudo bem. O está tudo bem é aquela ideia de que para o tolo está sempre tudo bem. é De ouvi-las. repente acontece a catástrofe. Ah, que Pois. raio será? É ouvir as pessoas, não é? E pegando nisto, há que ouvir também a procrastinação. Hum? Estavas-me a dizer, portanto, a questão da pessoa do ataque de pânico, não é? Que é ouvi-la, ouvir o pânico, Sim, observar. Mas não é só observar, é ouvir, sim. receber, não é rejeitar. Ah, isso está tudo bem. Isso é ataque de pânico. Calme-se, É. não é? É como, pronto, a velha piada. Sente-se mal, então compra uma cadeira e sente-se bem. Ah, e agora a anedota desviou-me aqui outra vez. Eu tenho muito estas brancas. O que é que eu estava a tentar explicar que tu não percebeste? Sobre o Covid e procrastinação, Ah, há que ouvir a procrastinação. desculpa, fui eu que ouvi mal então. Percebi Covid. Pronto, ok, ok. Sim, 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 sim. Há que ouvir a procrastinação, sim. Ok, a Hum. pessoa, pegando no nosso tema, o que é que a pessoa nos está a dizer com eu procrastino, eu não faço, eu não consigo. É. Isso, o que é que me bloqueia? O que é que me impede de ser capaz? Precisa de ser escutado. Porque só sendo escutado é que é compreendido e só sendo compreendido é que talvez consiga ser ultrapassado. Eu até diria que a pessoa que procrastina não se está a conseguir ouvir ela própria. Sim, sim. Essa parte de si não está, sim. E Sim, aí é o papel do terapeuta, é o papel da terapia, ajudar a pessoa a escutar essa parte de si e depois talvez consiga desmontar esse mecanismo. pois. Não acredito em omnipotências. Portanto, às vezes a gente percebe e mesmo assim não consegue desmontar o processo. Ou se calhar, às vezes a gente julga que percebe, julga que já percebeu e o mecanismo está lá uns 2 ou 3 degraus mais profundo ainda. O verdadeiro mecanismo. Vou atirar para o ar. Como no gajo que não consegue escrever o livro. Além de ele não ter motivação nenhuma para passar dias e dias sentado ao computador a escrever. Agora os livros escrevem-se ao computador, antes ainda era pior. Mas além dele não ter isso, se calhar 2 degraus mais abaixo, vamos perceber que este indivíduo nunca foi escutado, que a voz dele nunca teve direito, nunca teve direito de existir e que ele não acredita muito que alguém vá prestar atenção ao que quer que ele esteja a escrever. Portanto, o gajo já não tinha muita vontade. E ainda por cima acha que está a escrever para deitar fora porque ninguém vai ligar nenhuma. Quer dizer, ele quer ser famoso, mas é um grande corredor para lá chegar. Olha, fiquei-me aqui com uma frase tua que quero salientar e porque eu acho que é muito nutritiva. Uhum. Que nós tantas vezes vivemos isto. Sei, mas ainda não tenho palavras.
Quantas vezes nós não sabemos coisas que intuímos, que, que elaboramos sem ter consciência de todo o processo ou da maior parte do processo? E sabemos, mas ainda não conseguimos traduzi-las para palavras. Eu acho que isto acontece muitas vezes. Ah, E é e, importante aguentarmos essas coisas que ainda não têm palavras dentro de nós. Porque muitas sempre, vezes, se não temos essa capacidade, elas são evacuadas, exatamente, geram frustração. exatamente. E perceber, mais uma vez, que é no processo não consciente que isso está a ocorrer e nós não é líquido, direto, que consigamos transpor do que sentimos e pensamos para a comunicação. Ah, é um processo mais complexo. Não é garantido que corra sempre. Aliás, eu diria que quanto mais nós, agora tá? Quanto mais nós aprofundarmos a complexidade do nosso processo mental, mais dificuldade encontramos em exprimir por palavras o que estamos a pensar e a sentir. Eu larguei o papelinho que tinha na mão, não foi por causa disso, mas eu acho que é a altura em que nós começamos a gesticular mais. E quando estivermos mesmo muito, 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 muito enrascados, vamos começar a fazer poesia. Ah, eu acho, é uma convicção muito minha, que a poesia permite-nos falar essa coisa para a qual nós não temos palavras. Ah, e, e faz muito bem, e faz muito bem. Ah, pronto. Mas não quis largar esta ideia que tu disseste, porque acho que ela é muito nutritiva, que é o saber, mas eu sei, mas não consigo ainda pôr. Nós muitas vezes conseguimos falar todos nós acho que experimentamos isso, que é conseguimos falar sobre algo, mas ficamos com a sensação de que nem tudo foi transmitido nas palavras que utilizamos, porque algo daquilo que falamos ainda não conseguimos traduzir para palavras. É, em remate final, eu diria que quem procrastina sabe algo, mas ainda não consegue explicar e pôr por palavras. Hum, hum, é. E eu diria aos procrastinadores, epá, primeiro tirem a cruz da procrastinação das costas, que é um calvário. E, e vamos lá escutar-nos melhor. É, Muito bem. Marteladas. completamente, olha, eu vou arrumar as pilas. Procrastinaste. Procrastinaste. Aham, uhum, totalmente. Bem, eu só me veio assim para já uma à mente, eh, que é um filme. eh, bem, que é sobre um indivíduo muito idiosincrático, muito peculiar, e é o Big Lebowski, dos irmãos Coen. Acho que não sei se é de um dos Coen ou é deles os dois, ou um escreve e o outro realiza, pronto. Do ano 2000, que é um filme, obviamente, é uma comédia, é muito giro, acho que tem muita qualidade e até tem assim um certo culto à volta dela, não é? Portanto, é um filme que se tornou de culto com o Jeff Bridges. Hum, Falávamos isso no. aqui só lembro. E eu fui muito por esta associação de um indivíduo assim mais preguiçoso, ah, que vive assim muita vida, ah, sem grandes responsabilidades. E eu agora estou a imaginar que o Zizek
desargumenta, desconstrói isto tudo e diz que este indivíduo é tudo menos procrastinador. À boa maneira dele. Pois é um autor que eu ultimamente deixei de levar a sério. Enfim, acho que este foi assim a martelada que me veio à cabeça, eh, que é este Lebowski, um indivíduo que. É um Como? clássico. É um É, clássico. é um clássico, não é? Pronto, muito nesta onda, como já disse, já estou a ruminar, não é? Sem grandes responsabilidades, muito descontraído, que vai fazendo. Lá está, ele não diz que procrastina nem apresenta grande sofrimento, mas acho que a própria ambiência do filme é essa, não é? Portanto, é dar aquele ênfase cómico na situação. Que a Mas personagem olha, desenrola e foi que se uma coisa que desenrola. eu acho que é um chavão que eu gostava que pegasse, que é o procrastinador não é um preguiçoso. Tiraste-me o prego da martelada. Au. Mas a personagem é um procrastinador, não é um preguiçoso, não é? Ok. Vamos deixar a preguiça para os Para outra pecados, coisa. para Os outra coisa, pecados. para os pecados. Está Ah, bem. mas mas para os procrastinadores que nos ouvem, e deve haver muitos, isso não é preguiça, é outra coisa. Porque é preguiça, chamar-lhe preguiça é terrível. Porque se chamamos preguiça, então pronto, o gajo é um preguiçoso, é mesmo assim, abata-se. E não há mais nada a fazer. Ah, há que ouvir. Bom, mas isto devia ter saído antes das marteladas, mas pronto. Uma martelada é quando um homem quiser. Pois. Pois. Bem, tu não tens martelado. Ficas a dever muitas à banca assim. Epá, pronto. Não tem a tua cultura cinematográfica. E mesmo a musical. Está bem, muito bem. Bom, por hoje estamos terminados. Chega de procrastinação. Não consegui deixar de não dizer esta. Epá, vê lá se despachas porque eu tenho que ir arrumar as piugas. Está bem. Bom, despedimos. Até uma próxima oportunidade e até ao nosso próximo episódio. Até breve. Adeus.